eu tenho muita dificuldade em exatas e em aprender em grupo por conta do TDAH. O que você aconselha a fazer? Você não tem TDAH, você é TDAH. São duas coisas diferentes. Porque quando você fala eu tenho TDAH, dá a impressão que você tem uma dificuldade, né? Que você tem uma dificuldade, que você tem uma limitação e você não tem. Então, quebra esse paradigma, tá bom? Quebra essa crença que você tem dificuldade, que você não tem. Se você é diagnosticada com TDAH, se você, não, eu sou uma pessoa, eu sou TDAH, você tem particularidades. Você tem particularidades que você precisa trabalhar a seu favor. Tem uma característica, né? A pessoa fala assim, a pessoa com TDAH, ela dispersa muito rápido. É uma característica, sim, só que ela também concentra muito rápido. Então, tem os dois lados. Quando você está concentrada, envolvida, você entra no flow, normalmente, que é muito bom, tá? Então, use isso a seu favor. Então, o que você precisa entender? Você precisa criar o seu jeito de estudar, as suas características e seus pontos fortes. Por exemplo, tá? Nós temos alunos TDAH dentro da mentoria. Então, o jeito que eu passo a rotina de estudos é um pouco diferente dos outros alunos que não são TDAH. Por quê? Porque para o TDAH, não sei se você é assim, depois comenta aqui comigo, tá? Se você é. Para quem é TDAH, ele precisa fechar as caixinhas, ele precisa finalizar as coisas na cabeça. Precisa fechar aquela caixa, né? Então, por exemplo, tem aluno que pergunta, Débora, eu posso intercalar matérias? Para um TDAH, isso é um problema. Por quê? Porque dá a impressão que está tudo bagunçado, que ele não está fazendo nada, que o negócio está meio confuso. Então, se é o seu caso, você precisa... Então, no caso, se você fosse minha aluna, o que eu faria, tá? Olha, você vai estudar essa matéria, essa é a aula, essa é a lista, e é isso que você vai fazer, tá? Então, uma coisa que é bem legal na mentoria que a gente faz é isso, porque é particular, né? Cada aluno é um aluno, cada um tem uma particularidade, e assim, e é interessante essa característica que você colocou, porque, na verdade, essa coisa do grupo, do contexto, de tudo igual para todo mundo, não é ruim só para quem é TDAH. Para todos os alunos isso é ruim. Entende? Então, por isso que é mais importante ainda você ter um cronograma pensado para você, uma orientação pensada para você, para que você consiga deslanchar. Mas não é um limitador, tá? Então, não pense que isso é um limitador, que isso vai te atrapalhar. Não. Beleza? Não é um limitador. Pelo contrário, você pode usar isso muito a seu favor. A tendência de você ter esse poder de concentração quando você está fazendo uma coisa envolvida é muito grande. Você só precisa ter uma ordem certa para estudar. Você precisa fechar esses loopings na sua cabeça de começar e terminar. Você precisa ver a sua evolução. Então, eu preciso ver que eu estou aprendendo. Eu preciso ver que eu estou finalizando. Eu preciso ticar que eu acabei alguma coisa. Mas são só características, ok? É só características e que você vai longe. E se você quiser, você passa em medicina em menos de um ano, igual a todos os outros alunos, independente do TDAH. Combinado? Beleza? Então, fica tranquila. É possível conciliar os 3 tópicos para mais de 3 pilares para mais de uma prova? Sim, na verdade, tem que conciliar. Os 3 pilares, gente, olha só, entender muito bem do conteúdo, seguir o cronograma e fazer simulados. Quando a gente pensa nesse pilar, eu tenho que pensar nesse pilar, nesse tripé, já pensando nas faculdades que você vai fazer, tá? Então, teve gente que colocou Santa Casa, Einstein e Univas, se eu não me engano. Quando eu vou montar um cronograma, eu preciso conhecer os 3 vestibulares, saber o que é o conteúdo dos 3 vestibulares, conteúdo base, saber quais são os conteúdos específicos dos 3 vestibulares. Porque o cronograma, ele depende disso. Você não precisa escolher uma única prova. Você pode escolher mais de uma? Pode, tá? Só que assim, o que eu tenho que ter claro é o seguinte, se eu escolho 3, eu tenho que estudar o conteúdo das 3. Tem coisa que vai coincidir, tem coisas que não. Se eu escolher 5, eu vou ter que conciliar coisas de 5 faculdades. Se eu escolher 10, ele tem aluno que coloca 10, 12, eu tenho que conciliar. O que eu acho interessante? Quando tem alunos que falam, Débora, mas eu vou prestar todas as provas que abrir inscrição. Abriu, eu vou prestar, porque eu quero prestar, eu quero passar. Ok, só que me dá 3, que você quer muito. E a gente trabalha em cima disso e o resto vira consequência. Mas os pilares, eles dependem, o cronograma depende das faculdades, tá? Tá tudo
interligado, gente, ó. O primeiro pilar é conhecer o conteúdo. Só que eu só tenho como conhecer o conteúdo se eu sei quais são as faculdades. Aí o segundo pilar é ter um cronograma e executar. Só que eu só tenho como fazer o cronograma se eu sei quais são as faculdades, porque aí eu sei quais são os conteúdos e eu consigo montar o cronograma do que precisa estudar. Terceiro, fazer simulado. Só tem como fazer simulado se eu sei quais são as faculdades, eu estudei o conteúdo e aí sim eu aplico o conteúdo no simulado. Tá tudo interligado, não tem como separar. Tudo bem? Emília, no caso de cada faculdade tem sua metodologia? Sim, Emília. Olha só, a Banca Vunesp, ela prepara, inclusive eu estou devendo, vou gravar para vocês, tá? A Banca Vunesp prepara mais de 40 vestibulares. Só que aí o pessoal pergunta, então se eu estudar para uma, eu estou pronto para as 40? Não. Cada prova tem suas particularidades. Tem provas que têm mais coisas semelhantes. Então, por exemplo, nós temos lá 20 provas níveis 1. Dessas 20 provas, tem várias provas que é do tipo nível 1A, nível 1B. São 5 modelos de provas níveis 1. Então, todas as provas que se encaixam naquele nível 1A, elas têm semelhança, tá bom? Mas, entre A e B, tem particularidades. Em nível 1 e nível 2, particularidades. São provas diferentes, por isso que é tão importante você entender qual é a prova para montar o cronograma para você, tá bom?